Hoje a gente vai analisar um daqueles problemas que, olha, é muito subestimado na gestão de qualquer empresa: a ruptura de estoque. À primeira vista, parece só um probleminha operacional, né? Um item que faltou ali na prateleira. Mas a verdade é que isso é como uma rachadura silenciosa nos alicerces da lucratividade. E se a gente não cuidar, pode comprometer a estrutura toda do negócio. E essa pergunta aqui é o nosso ponto de partida. Sabe por quê? Porque a ruptura de estoque, ela não chega fazendo barulho, não tem um alarme que toca. É uma perda de receita que acontece ali, quietinha, no silêncio, um cliente de cada vez. É aquele faturamento que simplesmente não entra, e não por falta de demanda, mas por falta de produto. É uma erosão contínua nos resultados que muitas vezes só é notada quando o estrago já é grande demais. Para a gente poder iluminar esse ponto cego e transformar isso numa estratégia de crescimento, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai entender quem é esse inimigo. Depois, calcular o custo real dele. Aí, vamos aprender a identificar os sinais de alerta para então construir uma estratégia de prevenção que seja forte e, para fechar, ver como a tecnologia é uma peça-chave nisso tudo. Ok, vamos começar dissecando o problema. Para a gente vencer um adversário, o primeiro passo é entender direitinho como ele opera. O que é, no fundo, a ruptura de estoque e por que ela continua a ser um desafio tão grande para tanta gente. A definição parece simples, né? Mas as consequências são enormes. É muito importante entender que a ruptura não é azar, não é um acidente isolado. Ela é, na verdade, o sintoma visível de uma falha no sistema. É como se fosse a febre que indica que os processos de controle, a previsão de demanda e a reposição não estão funcionando em sintonia. É o sinal definitivo de que a operação da empresa está desalinhada com o que o cliente quer. E as raízes dessa falha? Bom, raramente é uma coisa só. Geralmente é uma combinação de fatores. A falta de visibilidade, por exemplo, é como tentar dirigir um carro à noite com os faróis apagados. Não dá para saber o que vem pela frente. Fazer previsão de demanda com base em achismo e não em dados leva a apostas bem arriscadas. A reposição tardia acontece quando o processo de compra é lento ou os fornecedores não são confiáveis. E talvez o mais crítico de todos, a falta de integração. Sabe aquele cenário clássico? Venda sabe o que o cliente vai querer comprar amanhã, mas compras não têm essa informação para negociar hoje e o estoque acaba virando reflexo desse caos. Fica vazio bem na hora em que deveria estar cheio. Agora que a gente já entendeu as causas, vamos mergulhar nas consequências. É aqui que o problema deixa de ser só operacional e vira uma ameaça estratégica bem séria. O custo real vai muito, mas muito além do valor daquele produto que não foi vendido. Essa ideia aqui é o ponto central. A venda perdida é só a ponta do iceberg, sabe? É o dano que a gente vê na hora. O perigo de verdade, o que pode afundar o navio, tá no que acontece depois que o cliente ouve aquele "desculpe, não temos esse produto". É o dano invisível na reputação, na lealdade, que vai corroendo o valor da marca no longo prazo. Aqui está a verdadeira sangria de receita. A perda de vendas é só o primeiro nível. A insatisfação já gera um cliente frustrado. Pior ainda, esse cliente vai para o concorrente. E aí mora um risco gigantesco. E se ele não só comprar lá, mas descobrir que o serviço, o preço, a experiência são melhores? A ruptura não só entregou uma venda, entregou um cliente de bandeja. A cada vez que isso acontece, a credibilidade da marca se desgasta. A promessa de ter o produto que o cliente quer é quebrada. E no fim das contas, tudo isso invalida o planejamento financeiro. Como é que se vai prever o faturamento se a capacidade de vender é sabotada o tempo todo pela falta de produto? O cenário é sério, eu sei. Mas sem notícia boa. A ruptura de estoque dá sinais bem claros antes de virar uma crise. O segredo é saber ler esses indicadores. Vamos ver então como diagnosticar a doença antes que ela comprometa a saúde do negócio. Esses aqui são sinais vitais. Primeiro, uma queda repentina nas vendas de um produto popular. A primeira reação pode ser culpar o marketing, mas é preciso investigar. Será que as vendas caíram ou a empresa parou de vender por falta de estoque? Segundo, as reclamações dos clientes. Elas não são um incômodo, são uma consultoria de graça. Se a equipe de vendas ou o atendimento começam a reportar que muita gente tem procurado pelo item Y, isso é um alerta vermelho piscando. E terceiro, a análise direta dos dados. Se o sistema mostra uma procura histórica alta por um produto, mas o estoque atual está perigosamente baixo ou zerado, o problema é iminente. Identificar os sinais nos leva direto para a solução. Chega de apagar incêndio, é hora de construir um sistema à prova de fogo. Evitar a ruptura não é sobre ter estoques gigantescos e caros, mas sim sobre ter um estoque inteligente. É sobre comprar a coisa certa, na hora certa, com base em dados e não em achismos.
Este é um plano de ação bem prático. Primeiro, monitore o giro dos produtos-chave. Itens que vendem muito precisam de atenção redobrada. Segundo, e aqui está o pulo do gato, use o passado para prever o futuro. Uma análise simples, como olhar o volume de vendas do mesmo período no ano anterior e ajustar pela taxa de crescimento atual, já cria uma previsão muito mais confiável. Terceiro, defina um estoque de segurança e um ponto de pedido. O nível mínimo não é zero, é uma reserva para cobrir imprevistos. O ponto de pedido é o gatilho. Quando o estoque chega nesse número, a ordem de reposição é disparada, de preferência automaticamente, garantindo que o novo lote chegue antes que o estoque de segurança seja usado. E por fim, a integração. A informação precisa fluir, conectar vendas, compras e estoque em tempo real. Tentar implementar essa estratégia com ferramentas manuais, como planilhas, é como tentar correr uma maratona de chinelos. Dá para tentar, mas é ineficiente e doloroso. Conforme a operação cresce, o controle manual vira o maior gargalo. É nesse ponto que a tecnologia deixa de ser um custo para se tornar um verdadeiro motor de lucratividade. E o contraste aqui neste slide é gritante. De um lado, as planilhas, um sistema frágil, cheio de chances de erro de digitação que podem custar caro, com dados que já nascem desatualizados e que não se conversam. Do outro, um sistema integrado, um ERP. Ele não só mostra o que tem no estoque agora, em tempo real, ele automatiza aqueles gatilhos de reposição que a gente definiu, analisa dados históricos para sugerir previsões e oferece uma visão única e confiável para toda a empresa. A escolha aqui não é sobre ser moderno, é sobre ser competitivo. Insistir no controle manual é escolher operar com uma desvantagem estratégica clara. Essa citação resume perfeitamente a nossa análise. Tratar a gestão de estoque como uma tarefa secundária, lá do fundo da loja, é um erro estratégico caríssimo. Proteger o estoque contra rupturas é uma das decisões mais importantes para garantir a saúde financeira, a reputação da marca e a fidelidade do cliente no longo prazo. E para a gente encerrar, fica esta reflexão. A maneira como uma empresa enxerga e gerencia seu estoque diz muito sobre sua maturidade estratégica. A grande virada de chave é parar de ver o estoque como um mal necessário, um custo que precisa ser minimizado a qualquer preço, e passar a tratá-lo como um ativo estratégico, que, quando bem gerenciado, protege o faturamento e impulsiona o crescimento. A resposta a esta pergunta pode muito bem definir o futuro da lucratividade do negócio.